A paz do Senhor Jesus, amados. Olá, queridos. Quero hoje deixar uma palavra que se encontra. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 14, 15 e 16. Que diz assim a palavra do Senhor: O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende as tuas mãos sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em si. Amém? A Bíblia nos conta nesta passagem que o povo de Israel já estava 3 dias no deserto. E havia o povo de Faraó que estavam perseguindo. E diz a Bíblia Sagrada que então os filhos de Israel estavam pressionando Moisés. E Moisés então levou a situação, levou o problema a Deus. Porque assim é isso que acontece na minha vida e na sua vida. Quando nós estamos numa situação aperreada, desesperada, em aperto, quase que sem solução, então nós devemos levar as nossas petições, as nossas súplicas, as nossas amarguras diante do Senhor. E diz a Bíblia então que o Senhor olhou para Moisés e disse: Por que clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. E tu levanta as tuas mãos, estende a vara em direção ao mar, e você vai ver o que vou fazer. E diz a Bíblia que assim Moisés o fez. Estendeu a vara em direção ao mar, e o mar se abriu. O povo de Israel passou pelo meio do mar, em seco. E então, logo atrás, vieram os egípcios. E diz a palavra de Deus que quando chegou do outro lado, o Senhor falou para Moisés: estende a tua vara novamente, estende a vara em direção ao mar. E Moisés foi, estendeu a vara, e diz a palavra de Deus que o mar se fechou, matando todos os egípcios. O que é que nós aprendemos nesta palavra? O que é que nós aprendemos para a minha vida e para a sua vida? Eu coloquei o título dessa mensagem como: o que fazer quando não há saída? E a primeira coisa que nós temos que fazer quando não há saída é confiar no Senhor mesmo com medo. Moisés estava ali com medo, estava um pouco apavorado, sendo pressionado por toda a nação de Israel. Mas mesmo com medo, o Senhor falou com ele e ele confiou no Senhor. Então confie no Senhor. Eu não sei qual é a luta que você está passando, eu não sei qual é a peleja, qual é a adversidade que tem se levantado contra a sua vida, qual é o inimigo que tem se levantado contra a tua casa, contra a tua família, mas confia no Senhor, mesmo com medo. Entrega essa situação a Ele, entrega essa peleja a Ele, porque Ele vai pelejar por vós e vos calareis. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer nessa situação, nessa peleja que está te perturbando, que está te atormentando. Em Atos capítulo 12, a Bíblia diz que Herodes mandou prender Pedro. Pedro estava preso, mas diz a Bíblia Sagrada que a igreja orava a favor de Pedro. Versículo 7 diz: E eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe as cadeias. A Bíblia diz que o anjo do Senhor chegou naquela cadeia, despertou Pedro, e Pedro passou pelos portões que automaticamente iam se abrindo. E quando chegou lá fora, Pedro, ele quase que não acreditou naquilo que estava acontecendo na sua vida. Deus, ele vai fazer algo tão tremendo na tua vida,
na tua casa, na tua família, nos teus filhos, nessa situação que está te atormentando, que você não vai nem acreditar de como é que o Senhor fez a obra na tua vida. A segunda lição que nós aprendemos nesta passagem é que nós precisamos ficar firme, não se desespere. O que fazer quando não há saída? Primeiro, confie no Senhor sem medo, mesmo com medo. Depois, fique firme, não se desespere. No Salmo 37, versículo 7, a Bíblia diz assim: ó, descansa do Senhor, espera nele. Descansa. Deus, ele vai cuidar dessa situação. Deus, ele vai cuidar dessa causa. Deus, ele vai cuidar dessa luta. Deus, ele vai cuidar dessa peleja. Deus, ele vai à frente. Ele vai caminhando contigo. Ele vai sustentando nas tuas mãos. Ele vai pelejando contigo nesta luta. E vai lhe dar vitória. Só crê nisso, só acredita nisso. Que o Deus que nós servimos, ele é um Deus poderoso, ele é um Deus grande. Ele é um Deus que muda história, muda situação, muda casa. O Deus que nós servimos, ele é um Deus que muda o quadro da minha vida e da sua vida. E a terceira coisa que eu entendo, o que fazer quando não há saída, é lembrar-se da promessa que o Senhor já fez para a tua vida. O Senhor já fez promessas de te colocar em lugares largos. O Senhor já fez promessa de que vai resolver a situação. O Senhor já te prometeu que Ele vai resolver essa causa. Lá em Gênesis capítulo 22, Deus manda Abraão matar o seu filho. Mas Deus tinha uma promessa com Abraão, de fazer Abraão uma grande nação. E agora Ele chama Abraão e diz: olha, leva o teu filho até o Monte Moriá e chega lá e oferece teu filho como holocausto. A Bíblia diz, irmãos, que Abraão cumpriu, obedeceu aquilo que o Senhor tinha proposto a ele. Levou o filho Isaque, chegou lá no monte, já caminhando para lá, o próprio filho perguntou: olha, pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo o facão, eu estou vendo aqui todo o material para o holocausto, mas eu não estou vendo o cordeiro. Cadê o cordeiro? E diz a Bíblia que Abraão disse: o cordeiro Deus proverá. Deus, ele vai prover na tua vida aquilo que vai te tirar dessa situação, aquilo que vai te tirar dessa peleja, dessa luta. O Senhor está fazendo isso para te provar, para te testar, para saber o que se passa no seu coração. E a Bíblia diz que quando Isaque está ali já pronto para ser imolado, diz a palavra de Deus que o anjo disse: para, não faça mais isso. E a palavra de Deus diz que no mesmo instante apareceu do nada ali um cordeiro para ser sacrificado. Deus, ele vai providenciar do nada a solução pela sua causa. Guarde isso no seu coração, tome isso como uma palavra de incentivo para a tua vida, como uma palavra de vitória, como uma palavra de ânimo. Levante a sua cabeça. Deus, ele vai pelejar por você e vai te dar vitória nesta peleja. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, as suas finanças, que Deus abençoe os seus projetos, os seus sonhos. Se esse vídeo ele agregou valor para você, compartilha, dá um like, em nome do Senhor Jesus.